Tudo certo? Podemos seguir em frente? Então, olha só, deixa eu recapitular aqui com vocês. Lembra que nos 7 selos a gente tinha um interlúdio, né? Um parêntese entre o 6º selo e o 7º selo. Aqui nas 7 trombetas também acontece a mesma coisa. A gente tem um interlúdio entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, ou o 2º ai e o 3º ai. Tá certo? E agora a gente vai entender o que significa esse capítulo 10 e capítulo 11 no meio da 6ª e da 7ª trombeta. Aqui no capítulo 10 a gente vai ver o seguinte: vai ser apresentado para João um rolo, tá? Um pequeno rolo aberto. Depois vai ser pedido para que João ele faça a medição do templo. E depois vão ser apresentadas 2 testemunhas. E aí entra um ponto muito interessante para a gente. Olha só. Esse pequeno... Lembra que a gente viu lá no capítulo 5 um livro selado, né? Um rolo selado? Que era o rolo que Jesus tomou nas mãos quando ele se assentou à destra do Pai. E ali, esse rolo selado, ele começou a quebrar os selos e abrir os selos. Só que a gente viu que o 7º selo representa justamente a volta de Jesus e o início do juízo. Tá certo? Então, o conteúdo do livro, ele só vai ser descoberto o quê? Após a volta de Jesus. Então, o que é esse pequeno rolo que a gente vê no capítulo 10? E agora a gente vai entender o que significa esse pequeno rolo. A ideia que a gente tem do capítulo 10, quando é apresentado esse pequeno rolo aberto, esse pequenininho livro, né? Ele chama um livrinho, né? Mas é como se fosse um pequenininho, um rolo pequeno. É como se ele fizesse parte do livro de Apocalipse capítulo 5 que estava selado. Só que somente uma parte dele foi dado a conhecer a João. Tá certo? Então, é como se Jesus tivesse aberto todo o livro e ele separou uma pequena parte e essa pequena parte ele mostrou para João o que ia acontecer. E o que é essa pequena parte? Segundo os estudiosos, a partir, né, do livro de Apocalipse, esse livrinho selado representa a partir do capítulo 12 até o capítulo 22, verso 5 de Apocalipse. Então, o conteúdo de Apocalipse, capítulo 12 até o capítulo 22, é o conteúdo desse livrinho selado que foi, esse livrinho aberto que foi revelado para João. Tá certo? Então, olha só o que diz lá pra gente no capítulo 10. João ele vai ter a visão de um anjo muito forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça e o rosto como o sol e as pernas como coluna de fogo. Ele tinha na mão um livrinho aberto e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E aqui a gente tem 2 opostos, né? Lembra que a gente viu lá em Daniel? Quando eu tenho 2 opostos, ele significa o todo. Né? A gente falou do rei do norte e o rei do sul, representava o todo. Aqui, esse anjo ele coloca o pé sobre o mar e sobre também a terra. Mar e terra, representando o quê? Toda a esfera terrestre. Tá certo? Representa todo mundo. Então, ele tem autoridade sobre a terra e também tem autoridade sobre o mar. Então, ele tem a ideia aqui é de que a mensagem que ele vai apresentar para João é uma mensagem global, tá certo? E aí depois ele brada em grande voz e ruge como leão. Quando a gente vê essa figura desse grande anjo forte, a gente lembra logo de Apocalipse capítulo 1, verso 15 e 16, que é a visão de Cristo glorificado, tá certo? Só que existe um porém. Quando a gente olha todo o livro de Apocalipse, em nenhum ponto Cristo ele é chamado de anjo forte. Ele é o cordeiro, ele é o leão da tribo de Judá, ele é Miguel, tá certo? Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Mas ele nunca é chamado de anjo forte. Então existe um debate aqui de que este anjo forte que tem um livrinho na sua mão direita, né? E ele fala com João, ele seja um anjo realmente comissionado por Jesus. Ele não é o próprio Cristo. Né? A imagem que apresenta aqui para a gente, se a gente faz a menção lá de Apocalipse, capítulo 1, verso 15 e 16, e também de Daniel, capítulo 12, parece ser Jesus, tá certo? Só que aí a gente tem um problema no texto, porque em nenhum ponto do Apocalipse, Jesus ele é chamado de anjo forte. Ele tem outros nomes. Tá? Então aqui tem essa questão aqui que algumas pessoas interpretam sendo Jesus e outros interpretam sendo um anjo enviado por Jesus com um livrinho. O que, se a gente olhar também lá no capítulo 1, a gente vai ver o quê? Né? Logo nos primeiros versos, né? Revelação
de Jesus, que foi dada, né, pelo Pai para Jesus, e Jesus, por intermédio do seu anjo, entregou a quem? A João. Ou seja, Jesus, né, por intermédio do seu anjo, entregou a João. Aqui, nesse capítulo 10, parece realmente que está fazendo menção a esse feito, tá certo? Que esse anjo muito forte que aparece aqui, ele é um enviado de Jesus, mas não é o próprio Jesus. E ali a gente tem, né, no verso 3, que diz que ele bradou em grande voz, rugiu como um leão, e quando bradou, desferiram-se os 7 trovões, as suas próprias vozes. E logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. E aqui é um ponto interessante para a gente, tá certo? Porque esses 7 trovões aqui que João ouve, né, a gente não sabe identificar, mas a gente sabe que o 7 sempre significa o quê? O número da perfeição, tá certo? O número divino. E sendo 7 trovões, a gente viu que o trovão, relâmpago, né, grande tremor, representa o quê? A manifestação de Deus. Então, a ideia é que esses 7 trovões aqui, eles pudessem ser o quê? Uma mensagem de Deus que os cristãos, no tempo de João, eles conheciam. Porque quando João ouve, ele não precisa que alguém explique. O que ele faz? Ele já começa a escrever. Só que quando ele vai escrever, vem uma voz do céu, que pode ser a voz do próprio Pai, dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e o quê? E não as escrevas. E aqui é curioso, né? A gente fica perguntando, né? A gente fala, puxa vida, por que será que Deus impediu João de escrever o que esses 7 trovões revelaram? Tá certo? E aí a gente tem algumas questões. Deuteronômio 29, verso 29, vai dizer o seguinte, né? Que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as coisas encobertas pertencem a Deus. Tá certo? Então, aquilo que Deus revelou pertence a nós e aos nossos filhos por toda a eternidade. Mas aquilo que é encoberto, os mistérios, pertencem a Deus. Nesse caso aqui, esses 7 trovões é um mistério que Deus preferiu não revelar. Talvez porque não seja tão importante para a nossa preparação para o tempo do fim. Talvez seja algo, né, que a gente vai descobrir após a abertura do livro selado, mas o fato é que não foi permitido a João escrever o significado desses 7 trovões ou a mensagem desses 7 trovões. E aí, então, esse anjo que estava com o pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Né? Ele estava com a mão esquerda segurando um livrinho aberto e levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo quanto existe. Já não haverá demora. Então, o que esse anjo aqui está querendo dizer? Lembra que toda essa parte aqui das 7 trombetas é uma resposta ao clamor dos mártires que estão debaixo do altar lá em Apocalipse, capítulo 5, capítulo 6. Tá certo? Até quando, Senhor? Até quando o Senhor não ouve as nossas orações e não vinga, né, o nosso sangue? Então, a gente percebe que as trombetas são os juízos de Deus já caindo sobre aqueles que perseguem o povo de Deus. Só que quando a gente chega aqui da 6ª para a 7ª trombeta, esse anjo aqui, ele garante o quê? Que já não haverá demora. Ou seja, não haverá mais tempo. O fim está muito perto. O fim está muito próximo. Tá certo? Ou não haverá mais um longo tempo de espera. Porque os juízos já estão caindo, que são as trombetas, e logo virá o fim. Só que esse anjo ele diz o seguinte, lá no verso 7, ó, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando este estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então lembra que a 7ª trombeta vai representar o quê? A volta de Jesus. Tá certo? E quando ele diz aqui no verso 6 que já não haverá demora, e a gente está entre a 6ª e a 7ª trombeta, significa o quê? Que está muito perto esse dia. Jesus está muito perto de retornar a essa terra. E aqui ele diz o seguinte, né? Quando tocar a última trombeta, a 7ª trombeta, então o mistério de Deus vai ser o quê? Revelado. E o que é esse mistério de Deus? Né? Muitos acreditam que esse mistério de Deus ele vai ser revelado após o toque da 7ª trombeta.
tá certo? Que é quando Jesus encerra a sua obra intercessória, ele vem a essa terra, e então o livro finalmente que estava selado lá em Apocalipse 5, ele é aberto. Alguns entendem que esse mistério de Deus seja isso. No entanto, lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 27, tem um texto muito interessante que fala a respeito desse mistério de Deus. Quem puder encontrar para a gente, Colossenses, capítulo 1, verso 27, por favor. Pode abrir aí o microfone e ler para a gente esse texto. Colossenses, o que, Preto? Colossenses 1, verso 27. 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Olha que coisa fantástica. Eu, quando ouço esse texto, eu fico extasiado. Qual que é o mistério de Deus que Paulo fala aqui? Cristo em quê? Em nós. É a esperança o quê? Da glória. Que mistério é esse de Deus? Né? Se a gente for em outras passagens, eu tenho algumas referências aqui que eu até posso passar para vocês. Por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 4, versos 10 e 11. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 a 16. E o próprio Evangelho de João, no capítulo 17. O que vai trazer todos esses textos para nós? Que esse mistério de Deus é Cristo habitando em nós. Cristo habitando plenamente em nós. Tá certo? Porque hoje a gente tem comunhão com Deus, a gente tem comunhão com Jesus Cristo, a gente tem comunhão com o Espírito Santo. Tá certo? Mas não é uma comunhão plena. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, muitas vezes a gente está em comunhão com Deus, mas aí a gente começa a ver outras coisas, se distrai, perde um pouco o foco, peca, se distancia de Deus. Né? Então, o nosso relacionamento com Cristo hoje, a gente pode dizer assim que ele é muito instável por conta das circunstâncias à nossa volta. Uma hora a gente está bem, a gente está firme com ele, outra hora a gente não está. Né? Uma hora a gente está forte espiritualmente, outra hora a gente não está. Então, ele está muito instável. E o que aparenta para a gente aqui nesse verso de Colossenses, capítulo 1, verso 27, e aqui também em João, né, em Apocalipse, capítulo 10, que vai ser revelado, né, cumprir-se-á, então, o mistério de Deus. Qual que é o mistério de Deus? Cristo em nós, habitando de maneira plena. Lembra que a gente viu lá que os 144 mil no capítulo 7, né, eles vão ser o quê? Selados por Deus. E eles sendo selados por Deus, eles vão ser o quê? Cheios do Espírito Santo de Deus e obedientes à lei de Deus. Tá certo? Esse povo é um povo que vai enfrentar a última crise, ou seja, é um povo que vai estar cheio do Espírito Santo. E quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê que Cristo habita em nós mediante o quê? O Espírito Santo. Então, aqui no capítulo 10 de João, que é o paralelo lá de Apocalipse 7, que fala do selamento, esse mistério de Deus aqui que vai ser revelado, ele está querendo nos dizer que nos últimos dias, o povo de Deus escolhido, aquele que estiver selado, pronto para enfrentar a última crise, eles vão estar plenamente identificados com Jesus Cristo. Cristo vai estar habitando plenamente neles através do Espírito Santo. E através desse testemunho vai ser revelado para todas as nações que é possível sim obedecer a Deus. É possível, sim, obedecer à sua lei. É possível, sim, viver pela palavra de Deus. Que é um mistério, tá certo? Muitas pessoas não compreendem isso. Eles não sabem como que isso pode acontecer. Mas Paulo vai dizer que nós, né, que recebemos esse evangelho, nós podemos ter esse entendimento de Cristo habitando em nós. Fala, Pretinha. É dizer como Paulo, né? Eu fico impressionada quando ele diz assim, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Exato. E a vida que agora vivo na carne, né? Eu vivo para a honra, para a glória, né, desse Deus. Então, assim, um homem que chegou a esse ponto, né, ser de meus imitadores, como eu imito a Cristo, é um gigante realmente da fé, né? Alguém que está vivendo a plenitude, né,
do Evangelho, que é Cristo, né? Então, esse Cristo em nós realmente é aqueles que estiverem vivos, né, que tiverem esse privilégio de dizer assim, já não sou eu que vivo, mas é Cristo, né, que vive por nosso intermédio, né, se manifesta em nós. Isso vai ser muito claro, acho que isso vai ser muito distintivo, né? Sim. E vai ser a grande glória, né, e honra realmente para o nome de Deus, porque você falou João 17, né? E a oração de Jesus ali em João 17 é essa, né? Que eles sejam um comigo, né, como eu com o Pai. Então, essa unidade que existe na Trindade vai ser revelada nos seus filhos. E Jesus falou assim, e o mundo conhecerá que sois meus discípulos, né? Quando vocês amarem realmente uns aos outros, Exatamente. como eu vos amo, né? Quando vocês se tornarem um só. Exatamente. Então, o que a gente vê aqui, que na realidade esse mistério de Deus, o que é? É Cristo habitando plenamente nos seus discípulos, tá certo? E isso vai ser muito interessante porque a gente vai ver um pouquinho mais para frente, e a gente viu isso no nosso estudo introdutório de Apocalipse, que nos últimos dias Satanás ele vai o quê? Personificar a Cristo, tá certo? A gente viu isso lá em 2 Tessalonicenses. E ele personificando a Cristo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer milagres, vai fazer sinais que vão enganar as pessoas. E Paulo chama isso o quê? O mistério da iniquidade. Ou seja, Satanás se manifestando, parecendo Cristo, fazendo milagres, né? Falando que mudou a lei, falando uma série de coisas, isso é o mistério da iniquidade. Só que, em contrapartida, para confrontar o mistério da iniquidade, o que a gente tem? O mistério de Deus, que é o quê? Cristo habitando em nós, a esperança da glória. Então, o que vai contrapor esse engano satânico nos últimos dias, né, de Satanás se prefigurando, parecendo ser Cristo, serão os próprios servos de Deus, tendo Cristo habitando plenamente neles, cheios do Espírito Santo. E é por isso que diz aqui em João, no capítulo 10, né, que então, quando soar a sétima trombeta, que é muito perto da volta de Jesus, o que vai acontecer? Né? Cumprir-se-á, então, o mistério de Deus. Né? Cristo habitando nos seus servos de uma maneira plena, vai ser revelado para todo mundo. E aí a gente vê lá no verso 8, né? A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo, vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. E aí João ele vai pegar esse livrinho e ele vai comer esse livrinho. E quando ele comer esse livrinho, o livrinho vai ser doce na sua boca, mas no seu estômago vai ser o quê? Amargo. Tá certo? E isso é uma experiência que a gente vê lá no Antigo Testamento com os profetas Jeremias e Ezequiel. Jeremias, lá em Jeremias 15, verso 16, ele vai falar que quando vi as suas palavras, logo as comi, tá certo? E era doce na minha boca. Ezequiel, ele vai ter a mesma experiência. Vai ser dado um livrinho para Ezequiel e vai ser solicitado que ele coma esse livro. Lá em Ezequiel, capítulo 2, verso 10, e depois no capítulo 3, verso 4. Ezequiel ele vai comer esse livrinho, nos seus lábios ele vai ser doce, mas no seu estômago vai ser o quê? Amargo. E o que representa, né, essa doçura e depois essa amargura que eles experimentam? É justamente a mensagem que o povo de Deus vai ter que proclamar nos últimos dias. Tá certo? A gente viu que esse livrinho aqui revelado, ele cobre Apocalipse a partir do capítulo 12 até o capítulo 22, verso 5. Tá certo? Essa é a mensagem do livrinho. Quando João come esse livrinho, para ele é doce na boca, mas quando chega no estômago fica amargo. Por quê? Todos esses capítulos que vão ser cobertos, que vão estar no próximo estudo, a partir do próximo estudo, eles vão falar da boa nova de salvação, vão falar da nova terra, vão falar da nova Jerusalém, vão falar do fim da morte, do fim do sofrimento. Só que para que tudo isso venha, o que vai acontecer? Essa mensagem precisa ser pregada a todo mundo. Só que a gente viu já na história aqui de Apocalipse. Quando essa mensagem é pregada, o que acontece? Rejeição, perseguição, as pessoas se opõem a essa mensagem. Tá certo? Então, o que a gente vê aqui em João capítulo 10, João, ele personifica como representante do povo de Deus a experiência que o povo de Deus vai ter que passar nos dias finais. Eles vão ter uma mensagem para dar a todo mundo, mas muitos vão rejeitar essa mensagem, muitos vão persegui-los, e é por isso que a mensagem é doce na boca,
mas quando depois ela é interiorizada, ela se torna amarga. Tá certo? A mensagem é uma mensagem de boa nova, é o evangelho eterno. Isso deve ser motivo de alegria, de felicidade. Mas quando as pessoas rejeitam essa mensagem, quando as pessoas se opõem a essa mensagem, ela se torna o quê? Amarga. Tá bom? Então, aqui no capítulo 10, essa experiência de João, João ele está sendo um representante do povo de Deus. Tá certo? Então, lembra sempre do paralelo. Capítulo 10 e 11, ele tem o seu paralelo lá em Apocalipse 7, que é o selamento do povo de Deus. Então, capítulo 10 e 11 está relacionado com o povo de Deus. Aqui, João, ele está sendo um símbolo do povo de Deus nos últimos dias. Amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.